volta com a Opinião Pernambuco. O nosso tema de hoje são as startups. Participam do nosso debate Eiran Simes, que é coordenador de empreendedorismo do Porto Digital. E está com a gente também Bruna Cruz, que é estudante de ciência da computação e também empresária júnior. Você pode participar desse debate pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e pelo telefone 3423-6836. No bloco anterior a gente falou sobre governo, sobre incentivo público, sobre esse tipo de coisa, impostos. E da parte do setor privado, assim, já tem suficientemente investidores privados apostando nas startups, confiando nesse modelo de negócio, nessa explosão das startups no Brasil? Como é que isso tem chegado até vocês? Tá, o Brasil começa a entrar nessa cena, começa a ter uma série de investidores nacionalmente, fundos de investimento, anjos que são investidores que colocam capital inicial. Isso era uma coisa que eu li na minha pesquisa sobre startups, é o investidor anjo. É tipo, o primeiro investidor é um cara que já conhece já vem do setor privado e está procurando oportunidades de negócio, não é isso? Isso. E melhor ainda quando ele vem do setor que a startup atua. Porque ele já conhece, ele sabe a dificuldade, então ele contribui não só com capital, com a sua rede de relacionamentos. Se ele já foi um ex-empreendedor, então ele colabora também nesse sentido. Então ele não entra às vezes só com dinheiro, ele entra também com outros atributos. Então no caso do projeto de Bruna precisa ser um investidor anjo que mexa com a área de tecnologia e de educação, talvez um grupo, uma faculdade particular ou um grande grupo educacional, né? É por aí, né? Exato, essa é a ideia. E também complementando assim tua pergunta, eu acho que investidores suficientes, acho que a gente ainda não tem. Não tem. Mas tá bem perto disso, assim. Quando eu comecei com a startup, tudo que eu ouvia assim dos professores não se preocupe com dinheiro agora, porque investidor vai aparecer. Se o produto for bom, vai aparecer quem se interessa, quem invista nisso. Então esse é o legal da startup, assim. Você não se preocupar com isso de imediato, porque com certeza vai aparecer. Isso é uma dúvida minha. Quando você abre uma startup, você tem uma ideia e você quer colocar ela em prática, é a startup que procura o investidor? É o investidor que vê os projetos surgindo e procura a startup? De quem parte essa relação, assim, normalmente? É assim, porque a questão de oferta e demanda, como tem menos investidores e mais empreendedores tentando, normalmente acaba acontecendo que o empreendedor procura mais, ou aparece vai em busca, ou participa de competições onde tem investidores, acontece mais nesse sentido. Acho que é importante dizer também que a maioria das empresas, né, principalmente numa fase inicial, não precisam de capital realmente. Você pode priorizar outras coisas, relacionamento com o cliente, a interação com o cliente é muito mais importante nessa fase. Ter o primeiro cliente do que ter o primeiro investidor. Entendi. E então, como é que uma startup ela faz para se mostrar, assim, para ela dizer, estou aqui, esse é o meu negócio, você pode ganhar dinheiro comigo, assim? Imagino que, por exemplo, uma empresa que está lá dentro do Porto Digital já está dentro de um grande grife, digamos assim, de startups, né? Assim, é esse o caminho normal, assim, que uma startup busca? Porque imagino que o cara que está sozinho em casa, no quintal dele, fazendo a empresa dele, não está sendo visto, né? Assim. Tem menor visibilidade. Uma das grandes vantagens do Porto Digital é que ele dá mais visibilidade. Então, um investidor, ele não tem muito tempo a perder. Então, ele não vai procurar uma empresa desconhecida. Ele vai procurar um cluster, um polo, onde esse polo provavelmente tem startups nele. E aí é mais fácil. Então, por exemplo, ele procura o Porto Digital, eu quero conhecer startups que não estão faturando ainda, ou quero startups que já estão faturando. Então ele faz esse requisito, a gente levanta lá no Porto Digital quem é que está nessa fase, passa uma listagem para ele escolhe dessa listagem quem interessa, e aí a gente faz com o que a gente chama de pitch, que é uma apresentação, uma fala rápida dos empreendimentos para um investidor interessado. Qual é a estratégia de vocês para ser vistos, assim, para mostrar o trabalho de vocês? E eu imagino que estar numa cidade como Recife, que tem uma tradição nessa área, que tem instituições de referência, tem um parque famoso, acho que no mundo todo, né, que é o Porto Digital, é um privilégio para vocês, né? Bom, a gente
está no Centro de Informática, a gente recebe vários e-mails assim de competições entre startups. Então, isso já é uma grande oportunidade. Você escrever, ter a oportunidade de apresentar o seu pitch lá, tem investidores, tem pessoas que possivelmente estarão interessadas. Então, essa é uma das ideias da gente, em se inscrever em programas de aceleradoras também. Aceleradora é uma palavra-chave, né, nessa conversa sobre startups. Na verdade, são duas, assim. E eu honestamente não sei a diferença entre elas, assim. Uma é a incubadora e a outra é a aceleradora. O que são essas duas figuras, assim, no universo do empreendedorismo? Me parece que a incubadora é uma etapa inicial, assim, não é isso? A incubadora, normalmente, você fica um prazo maior com a aceleradora. Ela normalmente não pega participação acionária na empresa. Ele não é sócio da empresa, né? E você é um local que você pode ainda experimentar, errar. A aceleradora, sim, e outra característica da incubadora que muitas vezes ela é multissetorial, ela trabalha em vários setores: química fina, biotecnologia, engenharia avançada, enquanto que as aceleradoras hoje são mais focadas em tecnologia da informação e comunicação. E a aceleradora normalmente ela pega empreendimentos que já acharam seu modelo de negócio e agora precisam pegar uma escala maior. O Porto Digital pode ser considerado uma incubadora? O Porto Digital ele é um ambiente para o desenvolvimento desses negócios. Dentro do Porto Digital, a gente faz desde aqueles eventos de sensibilização dos empreendedores. Depois a gente tem 2 incubadoras para, estou afim de empreender. Quero começar, mas eu não tenho experiência nenhuma, minha primeira vez. Então você vai para as incubadoras, lá você tem tempo para errar, acertar, friccionar com o mercado. E depois a gente está montando agora, a partir do ano que vem, uma aceleradora. E a gente vai apoiar em 5 anos 90 startups. Então o Porto Digital ele não é uma incubadora, mas ele tem incubadoras, não é isso? Tem incubadoras e vai ter, a partir do ano que vem, a aceleradora também. Em Pernambuco existe uma série de incubadoras também, né? O ITEP, eu acho que tem uma incubadora. Não sei se na universidade, eu não sei se... Tem a Positiva, da Universidade Federal de Pernambuco, que tem muita empresa de biotecnologia. Vocês são empresa incubada já? Vocês pretendem buscar um processo desse tipo? A gente atualmente não mas a gente procura buscar isso. Estamos numa fase de... a disciplina finalizou mês passado, em setembro. Então a gente está dando uma pausa agora para definir quem é que vai continuar na equipe. Porque tem muita coisa para estudar também ainda, tem muita né? muita coisa para fazer ainda. Mas a gente quer continuar com o projeto. O ambiente de negócios no Brasil, e aí em Pernambuco especificamente, já que é o lugar onde a gente está, ele é favorável para a proliferação das incubadoras? A gente tem um cenário legal para que daqui a uns anos a gente tenha mais incubadoras e seja um polo disso, na tua opinião? Hoje a gente tem cerca de 400 incubadoras espalhadas no Brasil. Então a capilaridade também das incubadoras, a presença física delas, é muito maior que as aceleradoras, que é uma coisa muito nova. A maioria das incubadoras são fomentadas por recursos públicos. E as aceleradoras já são com recursos privados. Então o número de aceleradoras é muito menor do que o número de incubadoras. A gente tem uma série de eventos. Você falou, por exemplo, de que tem competições, né? Você procura no jornal, assim, praticamente toda semana ou mais, por mês, mais de um acontece, assim, de estímulo, de concurso, de startups. Qual é a importância desse tipo de ação, desse tipo de evento, esse tipo de forma de fomento, assim? É por aí mesmo que a gente consegue levantar essa cultura e consegue dar uma força às startups? No passado, quando o empreendedor ele tinha uma ideia, a primeira coisa que ele fazia era não contar para ninguém, escondia. Hoje a filosofia é totalmente diferente. A gente incentiva que você tem que contar. Você precisa saber que você existe, interagir com você, lhe questionar. Então a gente recomenda desde o início, participe. A própria comunidade empreendedora em Recife ela é muito forte. Ela própria desenvolve eventos, não é só instituições. Então há uma liderança grande dessa comunidade, é que eles produzem eventos, fazem uma série de atividades, onde alguns o Porto Digital, inclusive, apoia. Já participasse de algum desse tipo de eventos? Não sei se na Campus Party, por exemplo, se tem também atividades para startups lá. Assim. Eu não fui para a Campus Party de Recife, mas amigos meus foram, também lá da empresa Júnior. E eles tiveram um espaço para ter uma ideia, montar uma ideia lá durante a Campus Party mesmo. No final
do evento apresentaram, ficaram em primeiro lugar, já ganharam uma inscrição de graça para o próximo Campus Party em São Paulo. Então, tem essa oportunidade. E é muito legal lá pela questão do networking. Muitas vezes você não sabe exatamente a sua ideia, não quer contar para ninguém, mas a ideia realmente não é essa. É você contar, conversar com pessoas, estar inserido nesse ambiente de outras startups, de investidores, porque vai surgir contatos por aí. Conhecer o exemplo de outras que conseguiram dar certo e tal, e trocar essa ideia, né? Outra coisa que eu queria perguntar para vocês é em relação à trajetória de uma startup. Qual é a historinha tradicional de uma startup, assim? Me parece que o caso que Bruna traz aqui é o caso clássico do início de uma empresa, né? Assim, quanto tempo demora para a startup, como você disse no blog anterior, deixar de ser startup, assim, virar uma empresa grande ou uma empresa mais formal, mais estabelecida? Existe um roteiro assim para isso? Vou falar um pouco da realidade brasileira, que também não é muito diferente da realidade no exterior, não. No exterior, o tamanho das empresas é muito maior, como nos Estados Unidos e tal, mas o tempo de maturação acaba sendo bem próximo. Então não se assustem, mas cerca de 5 a 10 anos leva para você achar. Estou tendo sucesso, deixei de ser startup, agora eu tenho uma máquina de fazer dinheiro, por exemplo. Então, assim, começa com uma ideia na faculdade ou alguém que já tem experiência com isso. Você tenta validar essa ideia. E depois busca uma incubadora. Aí passa uns 2 anos lá dentro. Vai para a aceleradora. Isso é um caminho que você usa os mecanismos de apoio. Depois você começa a ter... Quando você tem sucesso e é escalável e precisa de recursos, capital, você pode ter que a gente chama primeiro round ou primeiro estágio de investimento. Você cresce mais, depois pega um outro estágio e assim vai se desenvolvendo. E como é que está o Brasil nesse contexto das startups? Porque vocês trabalham com tecnologia e vocês trabalham muito com a internet, assim. E a concorrência não é só local, né? Assim, você não está concorrendo com sua ideia só com o colega de sala, o cara da outra faculdade, ou o cara de Minas Gerais, que também tem um polo forte de tecnologia. Você está concorrendo com o cara da Argentina, o cara do Vale do Silício, o cara de Portugal e do Japão e de não sei onde mais, assim. Como é que o Brasil está situado no contexto mundial no que diz respeito às startups? A gente já tem, no ponto de vista mundial, já é conhecido como um país de startups e tal. Eu sei que a gente é conhecido como um grande consumidor de tecnologia, de games, de smartphones e tudo mais. Mas no empreendedorismo nessa área, a gente já é respeitado? Tem um caminho árduo ainda pela frente. Então, tem países fora dos Estados Unidos que são mais reconhecidos nessa área que o Brasil. O Brasil ainda está enganteando nesse processo, ainda precisa criar os primeiros cases. Quais seriam exemplos de países importantes nisso? Países que estão... O país mais avançado, tirando os Estados Unidos, é Israel. Você tem ideia, na Bolsa de Valores americana, Nasdaq, que é a Bolsa de Tecnologia, é o segundo país com o maior número de empresas listadas. Na frente, você pegar toda a Europa e somar, Israel tem mais empresas na Bolsa do que a Europa toda junto. Então, Israel está muito bem, Singapura está fazendo um trabalho belíssimo também nessa área de startup. O pessoal da Ásia tem muita força. Está fazendo um trabalho bom. Então, esses são os casos aí que países que mais se destacam, tirando os Estados Unidos. Imagino que para vocês, então, que estão com a ideia inicial, é importante, por exemplo, ter um material em inglês ou em espanhol, né, assim, para também... que esse projeto pode atrair a atenção também de clientes em outros países, né? Assim, isso é uma preocupação de vocês? Olha, por enquanto não, porque... é muito inicial, né? Exato, está muito inicial. E, assim, é importante fazer essa busca, fazer essa análise de competidores, né, do mundo todo, assim. Era uma coisa que os professores, inclusive, pediam. Traz para cá, faz o comparativo. O que é que vocês têm a mais? Qual a proposta de valor de vocês? Qual o diferencial de vocês com o que já está presente no mercado? Então, a gente buscava tentar fazer isso, mas, inicialmente, como a gente está mais voltado para o mercado brasileiro, a gente não se preocupou com isso, mas é algo que, assim, se crescer, com certeza... naturalmente chega, né? Bate naturalmente. Eu li sobre, por exemplo, esse programa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o Startup Brasil. Isso.
Em resumo, as empresas selecionadas recebem até R$200 mil para um projeto de 1 ano, né? Parece ser um negócio meio rápido, assim, né? 1 ano é bem pouco, né? E algumas empresas de Pernambuco, inclusive, foram selecionadas. Mas uma coisa que me chamou a atenção sobre isso é o fato de que esse edital foi aberto para empresas internacionais também. Também, né? Assim. E algumas empresas de fora também foram selecionadas, né? Assim. Como é que você vê essa possibilidade? Por um lado, eu acho que é uma forma de instigar a competição, né? Assim, de fazer com que o pessoal mais novo diga assim, eu não tenho que ser bom só na minha turma, eu tenho que ser bom mesmo, assim, no contexto de uma economia que é global. Assim. Qual a tua opinião sobre isso? Antes de entrar na opinião, só para destacar as coisas boas de Pernambuco também. Pernambuco, apesar de não ter uma aceleradora hoje instalada, dentro do programa Startup Brasil, foi o estado que teve o maior número de aprovações. O segundo, seis depois de São Paulo. São Paulo foi o primeiro e Pernambuco foi o segundo. Mostra muito a força da gente nesse setor, né? Então, a formação, o trabalho que o SIM faz é fantástico. Inclusive, a maioria dessa cadeira que gera esses projetos que Bárbara comentou, boa parte deles vão para a incubadora, depois vão para a aceleradora, ganham prêmios, ganham investidores também, foram investidos. Então, é uma trajetória de sucesso. Essa questão. 200 mil em 1 ano, assim, isso é dinheiro e tempo para fazer uma startup bacana, assim? Olha, para o estágio que eles estão apoiando, que é quem está na aceleradora, para quem está dando certo, é um capital excelente. Então, para quem já sabe o que vai fazer, o modelo de negócio já foi encontrado, 200 mil é uma boa ajuda para crescer mais, ganhar mais musculatura e receber um novo aporte de investimento. Em 1 ano, dá tempo? Para quem já está no acelerador, ou seja, já tem um modelo de negócio encontrado, só precisa agora crescer, escalar, que a gente chama, tecnologia, é um capital suficiente. Então, o público de um programa como esse não é uma startup como a de Bruno, é uma startup... Já no estágio de validação do modelo de negócio. Já validou o modelo de negócio e agora precisa ganhar velocidade e crescimento. Crescer. O foco é crescer. A gente vai fazer mais um intervalo, a gente lembra ao público para participar desse programa através do e-mail opiniãotvu@gmail.com, pelas redes sociais Twitter e Facebook e também pelo telefone 3423-6836. A gente volta em 2 minutos.